Bem, pessoal, essa aqui é a nossa coluna vertebral, tá? Isso aqui é uma visão anterior da coluna vertebral, tá? Onde a gente pode, uma visão de frente, né? Onde a gente pode ver de perfil as vértebras, né? Os ilíacos, né? E também tem a cabeça, a parte proximal do fêmur, né? Como a gente pode identificar a nossa coluna, tá? A nossa coluna nós temos 7 vértebras cervicais: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Daqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aqui são as 7 vértebras cervicais, tá? As 7 vértebras que compõem aquela parte do pescoço, tá certo? Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O nome desse primeiro osso aqui é o Atlas, tá? E o segundo é o Axis, tá? Acima do Atlas a gente tem a base do crânio, tá? É o osso da base do crânio, tá? Que a gente chama de osso occipital. Após a coluna cervical, nós temos a nossa coluna torácica, composta de 12 vértebras: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 e T12. Tá? As vértebras torácicas, tá? Elas constituem também, elas são caracterizadas por serem um pouco mais volumosas do que as vértebras cervicais, e também tem a presença das costelas, tá? Cada vértebra torácica, do lado direito e do seu lado esquerdo, né, a gente tem a presença das costelas. Aqui não está aparecendo, né, para a gente ter um detalhamento melhor só da coluna, mas a gente tem a presença das costelas, onde as costelas, né, vão formar o gradil costal, tá? E cada vértebra torácica, ela tem uma mobilidade um pouco mais reduzida, né? Devido à presença mesmo das costelas, do gradil costal, da quantidade de musculatura envolvida, né? Após as vértebras torácicas, nós temos as vértebras lombares, que são 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, né? Existem 5 vértebras lombares, né? L1, L2, L3, L4, L5. Tá? São vértebras bem maiores do que as vértebras torácicas e as vértebras cervicais, tá? Justamente para suportar o peso do corpo, né? Que é um vórtex onde o peso é muito concentrado nessa região aqui da coluna, tá? Inclusive, é nessa região onde é acometido, muitas das vezes, a problemas de hérnia de disco, protusão discal, né? E outros problemas característicos dessa região e da coluna, né? A gente pode observar que entre uma vértebra e outra, né, existe essa estrutura aqui, ó. Uma vértebra e outra, existe uma estrutura. O nome dessa estrutura é disco intervertebral, ou seja, é um disco que está entre as vértebras, disco intervertebral, tá? Composto de água e um tecido de fibrocartilagem, né? Que
que é justamente esse disco intervertebral, quando a pessoa tem uma hérnia de disco, uma protusão, alguma alteração de compressão do nervo, tá? É ele que aperta, tá? Que comprime a inervação, que pode gerar algum tipo de problema de radiação para algum determinado zona do nosso corpo, principalmente a nível de membros inferiores, tá? É importante a gente salientar que o disco intervertebral, ele sadio, ele é mais rígido até que o próprio osso, né? Ele tem uma estrutura mais forte, né? Até que o próprio osso mesmo, tá? E como é que ele deteriora, né? Como é que ele degenera? A partir dos nossos hábitos de vida, né? Sedentarismo, tabagismo, má alimentação, né? E uma série de fatores que podem causar a degeneração, a desidratação desse disco, né? Causando inúmeros problemas para a nossa coluna, tá certo? Isso aqui é uma visão anterior, né, da coluna. Mais embaixo a gente pode observar o osso do ilíaco, tá? E do pubis, né? Esse osso aqui do pubis, né? E esse osso aqui do ilíaco, tá? Essa zona aqui é uma zona de mudança, né, de característica vertebral, porque embaixo nós temos também o sacro. Isso é uma visão interna, né, anterior do sacro, tá? E mais aqui temos o cóccix. O sacro é um conjunto de 5 vértebras coccígeas. A gente pode contar aqui bem: 1, 2, 3, 4, 5. O sacro é um conjunto de 5 vértebras sacrais, que elas são fundidas, né? Que elas se fundiram, né? Aí a gente tem essa região aqui, que tem isso aqui que é o cóccix, é no final do sacro, tá? A gente tem 1, 2, 3, 4, 4 vértebras, né, coccígeas, né? Onde o cóccix tem uma função muito importante, principalmente a nível de reto, né, de ligamento que passa entre o reto, né, na questão quando a pessoa vai evacuar, né, e um gângliozinho que a gente tem aqui, tá, que é diretamente ligado ao sistema nervoso central, tá certo? Isso aqui é uma visão anterior da nossa coluna, né? A gente pode ver também a parte anterior da articulação sacroiliaca. Esse aqui é o ilho, né? O osso do ilíaco. Esse aqui é o sacro. Então a gente considera que esse aqui seja a articulação sacroiliaca, né? Sacroiliaca tanto de um lado quanto do outro. A articulação sacroiliaca tem movimento importantíssimo durante essa articulação. Ela pode fixar, pode fixar, né? E pode gerar algumas disfunções que devem ser corrigidas, tá? E o osso ilíaco é um osso fundamental, porque ele se insere em muitos músculos que ajudam no equilíbrio da nossa coluna, né? Como psoas, né? Quadrado lombar, tá? São músculos, são psoas, né? Que se sai daqui e vai para cá, para a parte anterior do ilíaco. O quadrado lombar, que se insere aqui na crista ilíaca, né? É de extrema importância esse osso aqui, tá? Bom, agora estamos aqui numa visão posterior da coluna, né? Onde a gente pode observar de forma posterior as 7 vértebras cervicais, C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, as 7 vértebras cervicais, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, as 12 torácicas, né?
e as 5 lombares, tá? As 12 torácicas e as 5 lombares. A gente pode observar que as vértebras têm o corpo, né? Que a gente já observou aquela parte da frente, tem uma espinhosa, né? A espinhosa é esse osso aqui, ó, pontiagudo, que fica na região das costas, tá? É que a gente consegue apalpar com as pontas dos dedos. E também nós temos as transversas, né? Transversa esquerda, transversa direita, tá certo? E cada vértebra, ela se articula, né? Uma com a outra, né? E esse jogo articular, tá? Ele tem que ser preservado, tá? Tem que ser sempre feito uma manutenção, tá? Essa questão, nesse emaranhado, né, articular, tá? Essa questão, existem muitas articulações a nível de coluna, né, que interferem diretamente nos nossos sistemas, né? Músculos importantes, né, que passam pela coluna, promovendo o equilíbrio, e juntamente com a participação óssea pelas suas origens e inserções. Isso é de fundamental importância, tá? Mais abaixo a gente tem uma visão mais característica do sacro, né? Uma visão posterior, né? Aqui é apresentado uma sua cifose, né? E as 5 vértebras fundidas, né? Fusionadas, a articulação sacrococcígea, né? Isso aqui também é uma articulação, porque isso aqui também existe um joguete, existe um movimento nessa articulação aqui, tá? E aqui é o cóccix, né? Muitas pessoas, muitos pacientes, né? Eles relatam alteração, problema, né? De fratura de cóccix. Isso geralmente é muito comum. E o cóccix é um osso muito importante, é uma estrutura importante, onde ele se insere alguns músculos, alguns ligamentos, né? Que promovem, né? O equilíbrio, né, de todo esse complexo do ilíaco, né, do sacro, né, todo esse jogo aqui, toda essa teia ligamentar que existe nessa região aqui. Isso é de extrema importância. Mais embaixo aqui também temos a articulação coxo-femoral, que é conhecida, né, a articulação da cabeça do fêmur com a fossa do acetábulo, né, com o osso do isquio, né? Do outro lado também, tá? E sempre a gente tem que levar em consideração o que? Peso, né? Carregar peso, a questão da atividade física, a questão da alimentação, beber bastante água, tá? Isso é de fundamental importância para a gente poder ter uma coluna saudável, tá? Porque dentro da osteopatia a gente tem um princípio que a estrutura governa a função. Uma estrutura bem organizada, uma estrutura funcional, com uma função estabelecida, as funções viscerais estão asseguradas, né? Em relação aqui a esse osso, tá? Esse aqui é o osso occipital, né? Esse é o osso occipital. O occipital, né? Ele tem uma comunicação direta, né? Com o Atlas, né? Com a primeira vértebra cervical, tá certo? E essas vértebras cervicais, né? De C1 até C6, tá? Ela tem por dentro dos seus forames transversos, que são esses buraquinhos aqui que tem do lado e do outro, a gente tem
a artéria vertebral, né? É uma artéria que leva, né, sangue, né, para o crânio, né, um sangue oxigenado, onde ela tem íntimo contato com essas articulações. Por isso que quando a gente às vezes faz uma manipulação cervical, a gente tem que fazer uns testes antes de fazer uma manipulação cervical, para ver se o paciente não tem alguma alteração ocular e se não perde alguns sentidos para antes de fazer a manipulação cervical. Muito usado é o teste de Klein, que a gente usa, né, de frente para o paciente, pede para o paciente olhar para você e realiza esse movimento. Isso é de extrema importância, né, porque a coluna, essa artéria vertebral é muito importante na irrigação cefálica, né? E quando essa irrigação perde comunicação através dessa artéria, né, ocorre um comprometimento e pode ocorrer até, de acordo com uma manipulação errada, sérias lesões, né, nessa artéria, que pode causar sérios comprometimentos a nível de aporte sanguíneo para a região cefálica. Bem, pessoal, e de acordo com isso a gente vai encerrando aqui, mostrando na realidade como é a coluna, né? A gente tem só para a gente encerrar, a gente tem que sempre preservar, né, essa lordose cervical, né, a cifose torácica e a lordose lombar, né? Geralmente os pacientes chegam aqui no consultório, né, perguntando: doutor, eu tenho lordose, né, na coluna, e ela está me doendo muito. O senhor tem que acabar com a minha lordose. Aí a gente sempre explica, né, sempre orienta, digo meu amigo, nós temos uma lordose fisiológica, a gente não pode aumentar essa curvatura, tá? Se a gente aumenta a curvatura lordótica, né, a gente pode gerar algum tipo de comprometimento, né, a nível discal, a nível vertebral, né, tá? Em todo esse complexo muscular que tem na coluna. A mesma coisa a nível da cifose, né? Quando a coluna tem uma cifose, que é uma curvatura, né, para frente, né, um pouco mais acentuada, a gente tem que fazer todo um trabalho, né, de reorganização estrutural, né? E muitas pessoas utilizam o RPG, Pilates, tá? Aliado à osteopatia, para fazer essas correções devidas e para ter um melhor resultado possível para garantir a qualidade de vida, né? E uma coluna mais saudável, né? E geralmente a gente também olha muito a questão do desvio, né, da coluna, o desvio lateral da coluna, o desvio para a direita, o desvio para a esquerda, que é conhecida como escoliose. Mas só lembrando que a escoliose é um desvio lateral da coluna proveniente de uma deformidade óssea, quando algum osso alguma vértebra está deformada, o seu sacro tem alguma deformação, né? A gente pode caracterizar como uma escoliose. Agora, atitudes escolióticas são disfunções, são desarranjos a nível ascendente ou descendente da coluna, que estão provocando esse desvio lateral, né? Então, pessoal, fica muito... por isso que é importantíssimo todos nós sempre acompanharmos aí ficarmos atentos para as nossas dores, para as nossas disfunções,
para alguns sinais de dor, para alguns sinais de limitação de movimento, para a gente sempre buscar o nosso fisioterapeuta para poder fazer uma avaliação mais concreta, uma avaliação mais segura, para a gente poder ter melhores dias para a nossa coluna. Tá bom, pessoal? Então fica aqui meus sinceros agradecimentos a todos vocês, né? E até o próximo vídeo. E a gente se vê logo, logo.